Bom, muito boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras precisam ser de agradecimento à comissão organizadora, e faço isso na pessoa do professor Gerli Nunes, mas também não posso deixar de agradecer ao presidente Luiz Cláudio, ao professor Leonardo Beraldo. É, para mim, uma satisfação e uma alegria imensas poder fazer parte daquele que, para mim, é o evento mais importante que tem no Estado de Minas Gerais sobre processo civil. E eu devo dizer que a minha responsabilidade é imensa, porque eu venho para falar de mediação, conciliação e arbitragem num congresso de processo que, aparentemente, são 3 temas que não têm absolutamente nada a ver com o processo. Então, eu tenho aqui a missão de, nos próximos 19 minutos e meio, convencê-los de que mediação, conciliação e arbitragem são 3 tópicos que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, passam a ter absolutamente tudo a ver com o processo. E por que absolutamente tudo a ver com o processo? Porque esses 3 institutos são institutos que, dentro de um cenário, que é um cenário que nós vivemos hoje, de crise do processo e do Poder Judiciário, que fundamentalmente tem como causas 3 aspectos fundamentais, que são aspectos ligados a uma perspectiva cultural. Nós temos e vivemos hoje um problema de excesso de acesso no Poder Judiciário. Nós temos e vivemos hoje uma realidade na qual as pessoas vão ao Poder Judiciário sem qualquer tipo de peia ou amarga e prestigiam sobremaneira aquela que é uma solução de natureza adjudicada. Nós temos ainda problemas que são problemas de natureza estrutural. Faltam juízes, faltam servidores, falta infraestrutura, falta tecnologia adequada para que a gente possa aí usar a tecnologia a favor da solução de conflitos, e aspectos que eram aspectos legislativos, que deram ensejo a uma onda de reformas que passa pelo Código de Processo Civil, mas que, para quem trabalha com mediação, conciliação e arbitragem, está ligada também a um movimento de reforma da lei de arbitragem, recentemente aprovada, e também da lei de mediação. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, há um histórico que nós viemos vivenciando nos últimos 20 anos, de judicialização de práticas processuais e de solução de conflitos, que nós temos lá o primeiro exemplo com a previsão de consignação em pagamento extrajudicial, o segundo exemplo, e talvez mais próximo de todos nós, separação, divórcio e inventário extrajudicial, e com um exemplo claríssimo que o novo Código de Processo Civil está nos dando, que é a previsão do chamado uso capião extrajudicial. E ainda, e sobretudo, um terceiro aspecto que torna ainda mais próximo a essa realidade, que é uma conscientização cada vez mais crescente de que, quando nós falamos de solução de conflitos, falar em solução de conflitos passa, sobretudo, por identificar qual é o método mais adequado à solução daquele conflito, a partir da criação, da construção e da conscientização daquilo que deve ser um sistema multiportas de solução de conflito. Um sistema multiporta de solução de conflitos que passa por você saber que, para cada tipo de conflito, nós temos um sistema que é um sistema adequado, que pode ser processo, pode ser arbitragem, pode ser mediação ou pode ser conciliação. E é exatamente em virtude dessas 3 perspectivas que nós falarmos desses 3 institutos se torna relevante quando nós estamos aí diante de um novo Código de Processo Civil. Começando por arbitragem, a arbitragem, vocês sabem disso, é um instituto que tem regulamentação específica, que vem lá previsto na Lei 9.307 de 96, que passou, como eu disse, por uma reforma recente, que foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio da Lei 13.129 de 2015. Não há, ao contrário do que muitas pessoas pensam, previsão na lei de arbitragem de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Então, o que o Código de Processo Civil traz em matéria de arbitragem é a regulamentação em relação a pontos de interconexão entre a arbitragem e o processo, isto é, aquelas situações em que a arbitragem, eventualmente, precisa se valer do processo para ou conseguir se iniciar, ou para a prática de determinados atos que dependem de uso de força, ou ainda para efetivar aquelas decisões que forem, eventualmente, proferidas dentro do tribunal arbitral, se não houver um cumprimento, que é um cumprimento espontâneo. E eu devo começar dizendo, em relação a esses pontos de interconexão, que o novo Código de Processo Civil deixou de avançar. Deixou de avançar por quê? Porque o texto final do novo Código de Processo Civil, ele mantém a estrutura que nós temos hoje, em linhas gerais, em matéria de arbitragem e Código de Processo Civil, porque nós continuamos suscitando a existência da Convenção de Arbitragem como
como matéria preliminar de contestação, e se eventualmente houver aí a possibilidade de acolhimento dessa existência dessa convenção, o processo é extinto sem resolução de mérito. E o texto do substitutivo da Câmara dos Deputados continha uma inovação muito grande, que era a possibilidade de, antes de apresentação da nossa contestação, nós simplesmente peticionarmos em juízo alegando a existência da convenção, e se a existência da convenção fosse acolhida, o processo era extinto de imediato. Se não fosse, só nesse caso é que seria apresentada a contestação. Isso não passou e, a meu ver, e eu acho que do pessoal que estuda arbitragem, isso foi uma perda de oportunidade de avançar muito grande. Mas, a despeito disso, nós tivemos evoluções importantes. Quais evoluções importantes? Primeiro, criação da figura da chamada carta arbitral. Da mesma forma como a gente tem aí a carta precatória para solicitação de cooperação entre juízes de comarcas diferentes, nós podemos agora nos valer de um instituto que é a carta arbitral, que era uma coisa que já existia na prática, mas que a gente enfrentava dificuldades porque eu não tinha regulamentação, para solicitar ao Poder Judiciário atos que são atos de cooperação com a arbitragem. Além disso, nós estamos prevendo a possibilidade de decretação de segredo de justiça em procedimentos que eventualmente envolvam a arbitragem. Isso está expresso agora no artigo 189, inciso 4º, desde que eu comprove que a minha arbitragem é confidencial, qualquer procedimento judicial a ele relacionado será necessariamente processado em segredo de justiça. Além disso, eu estou criando um novo pressuposto processual negativo dentro do processo, em prestígio ao princípio da competência do árbitro, que está lá no artigo 485, inciso 7º, que vai nos dizer que, se começou um procedimento arbitral e o árbitro reconheceu a sua competência, isto é, ele disse que é legítimo para processar e julgar aquela controvérsia, esta decisão do árbitro é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, do processo judicial sem resolução de mérito, concorde ou discorde o Poder Judiciário em relação àquela decisão que foi eventualmente proferida. Além disso, e o último ponto de avanço em matéria de arbitragem, há o reconhecimento expresso dentro do novo Código de Processo Civil que o regime de homologação de sentença arbitral estrangeira é um regime próprio, porque o Brasil é signatário de uma convenção internacional que disciplina isso, que é a Convenção de Nova York de 1958, de modo que, embora não tenhamos chegado ao ideal que seria a aprovação do texto com as inclusões e inserções do substitutivo da Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma, nós estamos avançando. Em matéria de mediação e conciliação, que talvez seja aquilo que mais diretamente vai nos afetar. Desde a exposição de motivos do anteprojeto da Comissão de Juristas, foi previsto expressamente o prestígio pelo Código de Processo Civil desses institutos, mediação e conciliação, e este prestígio já encampado desde a exposição de motivos, ele encontrou previsão expressa da mediação e conciliação como norma fundamental do sistema do novo Código de Processo Civil. Está lá previsto no artigo 3º, parágrafos 2º e 3º, que vão dizer que o Estado promoverá sempre que posição consensual de conflitos, e parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Dizer pura e simplesmente isso não era suficiente. E exatamente porque não era suficiente, o que o legislador procurou fazer? Procurou trazer mudanças que são mudanças efetivas no rito do procedimento comum. Em primeiro lugar, e antes de mais nada, na petição inicial, a petição inicial passa a ter um novo requisito, que é a indicação pelo autor, já na sua peça de ingresso, se ele quer ou não quer a realização da audiência de tentativa de mediação e conciliação dentro daquele processo. Se, eventualmente, não há a indicação, isso é causa de inépcia da petição inicial? Não. Isso é causa de indeferimento da petição inicial? Também não. Isso gera uma consequência única e exclusiva, que é designação da audiência de tentativa de mediação e conciliação pelo magistrado. O Código está fazendo uma opção, que é a opção pela audiência de tentativa de mediação e conciliação como primeiro ato do procedimento comum. A parte não será mais, como regra, citada para contestar, mas ela será citada para comparecer a uma audiência de tentativa de mediação e conciliação. Quando essa audiência será de tentativa de mediação ou de conciliação? Quem vai decidir isso é o juiz, e vai decidir isso a partir de parâmetros que são dados pelo próprio Código.
O artigo 165, parágrafo 2º, vai nos dizer que a audiência será uma audiência de tentativa de conciliação, naquelas situações em que, eventualmente, houver vínculo anterior das partes, não houver vínculo anterior das partes que estão envolvidas naquele conflito. Então, por exemplo, eu estou diante de um acidente de veículo, aquelas partes não se conhecem, aquelas partes nunca se viram, aquelas partes não têm relacionamento nenhum antecedente, isso é uma indicação clara e inequívoca para audiência de conciliação. Ao passo que, se eventualmente, ao parágrafo 3º do artigo 165, houver aí vínculo anterior entre essas pessoas, por exemplo, relações de família, relações societárias, relações de trabalho, relações de vizinhança, se eventualmente houver vínculos anteriores, a indicação será uma indicação para mediação. Qual é a diferença entre um e outro? Na atividade de conciliação, o conciliador atua de forma propositiva, isto é, ele pode sugerir às partes uma determinada solução para aquela controvérsia. Ao passo que, quando nós estamos falando de mediação, aquele mediador, ele atua única e exclusivamente como um auxiliar, um facilitador de diálogo para que as próprias partes cheguem aí, eventualmente, a uma determinada solução para aquele conflito. E é o magistrado quem vai decidir, no caso concreto, se a audiência será de mediação ou de conciliação. Suzana, isso é a mesma audiência preliminar do artigo 331? Não, não por quê? Porque o Código vai dizer expressamente no artigo 334 que essa audiência será feita preferencialmente por juízes, por conciliadores e mediadores. Ah, então é a mesma audiência do juizado especial? Também não, por quê? Porque a formação desses mediadores e conciliadores não será a formação que os conciliadores hoje encontram aí para atuarem como conciliadores nos juizados especiais. Não é um curso de uma semana que a escola judicial dá para, muitas vezes, estudantes do 3º, 4º, 5º período, que são estagiários que vão atuar dessa forma. Não, nós estamos falando aqui de profissionais que vão fazer um curso com carga horária específica, com requisitos que são requisitos específicos para o CNJ, para efetivamente usar mediação e conciliação como forma de solução de conflitos. Talvez o ponto de maior polêmica, essa audiência é obrigatória, sim ou não? Há duas correntes, fundamentalmente, se desenvolvendo na doutrina. Há quem diga que a audiência não é obrigatória, de modo que basta que uma das partes fale, eventualmente, que não quer a audiência para que ela não se realize. E falam isso com base a partir de uma premissa que é uma premissa muito simples. Não se pode falar em mediação ou conciliação sem vontade das partes. E há quem sustente que essa audiência seria uma audiência de natureza obrigatória, e seria uma audiência de natureza obrigatória não só porque há uma previsão expressa do Código, lá no artigo 334, parágrafo 4º, sobre quais são as hipóteses em que essa audiência não se realiza, e fundamentalmente são duas, naquelas situações em que nós estivermos diante de direitos que não admitem autocomposição, e quando ambas as partes expressamente disserem que não querem a audiência, o que significa dizer que se uma das partes diz que, eventualmente, quer essa audiência, à luz da letra do Código, deve sim se realizar, e deve se realizar porque o legislador está tentando fazer uma modificação na cultura de solução de conflitos no país, e isso gera alguns problemas, que é um problema de pauta de audiência, que é um problema de uso e desvio dessa audiência por parte do réu para, eventualmente, protelar essa solução de conflitos, mas eu costumo dizer que a gente não pode usar os desvios para, eventualmente, determinar a interpretação legislativa. A interpretação legislativa é no sentido de chamar as partes para tentar a solução consensual de imediato, e é isso que nós temos que prestigiar. Eventuais desvios, eventualmente ocorrentes, eles devem ser combatidos, e o magistrado terá aí instrumental para isso dentro do Código. Bom, em relação a aspectos que são aspectos procedimentais. Primeiro, essa audiência ela pode ser uma audiência, ela não precisa ser uma audiência una, pode haver mais de uma audiência de tentativa de mediação ou conciliação, desde que se respeite um limite aí, que é um limite de 60 dias, 2 meses aí, no máximo nós vamos gastar dentro do processo para a realização dessas audiências. Segundo, o autor ele vai ser intimado na pessoa do seu advogado, o réu ele vai ser
citado para comparecer à audiência de tentativa de mediação ou conciliação e o prazo dele de contestação só começará a correr a partir da data da realização dessa audiência, salvo se, obviamente, a audiência não for ser realizada. Essa audiência ela pode ser feita por meio eletrônico e, mais do que isso, e talvez aquilo que seja o mais forte aí em matéria de prestígio a essa mediação e conciliação. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes a essa audiência não só é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, como isso vai gerar uma sanção que é uma sanção de natureza financeira. Então, o legislador parte do pressuposto de que o que faz as partes efetivamente agirem é você mexer no bolso das partes, de modo que, se eventualmente for designada a audiência e não houver aí o comparecimento e essa ausência for uma ausência injustificada, isso gera o apenamento de multa de até 2% do benefício econômico eventualmente discutido dentro daquele processo, ou ainda, caso a gente não tenha aí um benefício econômico direto, do valor da causa que tiver sido atribuído na petição inicial. Nessa audiência, nós vamos ter que as partes devem estar necessariamente acompanhadas de advogados ou de defensores públicos, então aí não há qualquer tipo de exclusão ou qualquer tipo de alienação dos advogados nesse processo, até porque, por função constitucional, os advogados são essenciais à administração da justiça e mediação e conciliação passam a ser parte importante desse sistema, que é um sistema de administração da justiça. A parte pode estar representada por representantes com poderes específicos aí de negociação e transação. Então, a parte não precisa comparecer pessoalmente a essa audiência. Ela pode não só estar e designar um advogado para eventualmente acompanhar, mas ela pode designar um profissional, que seja um profissional de negociação para eventualmente atuar nessas audiências. E, a partir do momento em que, eventualmente, for obtido um acordo dentro dessa audiência, nós vamos ter que esse acordo vai ser homologado por sentença e, em sendo um acordo homologado por sentença, o artigo 515, inciso 2º, diz expressamente que esse acordo será título executivo judicial e, enquanto tal, sujeito a cumprimento de sentença. O que vai acontecer? Suzana, essa é a única oportunidade na qual nós vamos ter que as partes vão, eventualmente, poder se valer dessa audiência de tentativa de mediação ou de conciliação? Evidentemente que não, e evidentemente que não por quê? Porque as normas fundamentais, lá no artigo 3º, parágrafo 2º e 3º, dizem que o juiz pode, a todo momento, incentivar o uso e o recurso desses métodos integrados de solução de conflitos. No Código, nós vamos ter lá previsto expressamente no artigo 359 que, uma vez aberta a audiência de instrução e julgamento, o juiz deverá renovar aí a tentativa de conciliação entre as partes. Então, nós vamos ter aí um segundo momento expressamente previsto dentro do Código, no qual o juiz vai renovar aí essa tentativa de conciliação. Mas nada impede que isso possa ser feito, eventualmente, numa audiência de justificação que tiver sido designada, ou ainda na própria audiência para saneamento do processo. Eu imagino que vocês já saibam disso. O Código agora está prevendo expressamente no artigo 357, parágrafo 3º, a realização de uma audiência de saneamento quando nós estivermos diante de casos complexos, e o juiz pode, dentro dessa audiência, eventualmente, tentar essa conciliação. É claro, é lógico e evidente que a audiência do artigo 334, ela é tão só um momento específico para isso, mas não significa que o magistrado, verificando que, diante do caso concreto, ele tem um instrumental propício para que isso seja feito, para que essa tentativa de mediação ou conciliação seja feita. Muita gente tem criticado essa sistemática do Código e tem criticado, a meu ver, de forma infundada, ao fundamento de que isso se transformaria, essa audiência do artigo 334, ou se transformaria na audiência do 331 ou na audiência inicial dos juizados especiais. Me preocupa quando nós entramos com um novo Código de Processo Civil com essa mentalidade. Eu acho que a gente tem um código novo, eu acho que a gente tem uma mentalidade e, acima de tudo, uma cultura nova que estão sendo trazidas pelo legislador.
legislador, e o que vai se transformar essa audiência do 334, se ela vai efetivamente se tornar naquilo que ela pode ser, que é um instrumento de facilitação e, acima de tudo, de acesso à justiça, e acesso à justiça de forma célere e de forma adequada, é aquilo que todos nós e cada um de nós temos a responsabilidade de fazê-lo a partir de março do próximo ano. Então, dentro dessa perspectiva e de forma bastante panorâmica, eram essas as considerações que eu queria fazer e dizer que eu estou à disposição para o debate, agradecendo mais uma vez o convite que me foi feito. Muito obrigada.